O tema de hoje é os ensinos do livro de Oséias. Vamos começar com Oséias capítulo 1, a partir do verso 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias era para se unir a uma mulher de prostituições, porque toda a terra se prostituiu. A terra profeticamente conhecida como Israel. E aqui nós vemos as duas casas de Israel. Através do verso 1, onde tem os reis de Judá e o rei de Israel. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Dublaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei, e eu salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Não Meu Povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então, aparentemente, quando você olha para os textos, Deus não vai se compadecer de um povo. Mas a gente vai perceber nesse estudo que Deus está sempre com a mão estendida. Sempre está aberto ao arrependimento. Então o nome desse livro é Oséias, Oshéia em hebraico, e significa salvação. E nós vemos aqui no verso 2 que era para tomar uma mulher de prostituições, porque a terra havia se prostituído. A palavra prostituições é a palavra zenunim, fornicações, prostituições em hebraico. Vamos ver agora o texto de Naum, capítulo 3, verso 1. Ai da cidade sanguinária, está falando de Jerusalém, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa. Eis o estalo de açoites, e o estrondo das rodas, o galope de cavalos, e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança, e multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isto por causa da grande prostituição da bela encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição, e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Então é uma dura com Jerusalém. Jerusalém simbolicamente é o povo de Deus. E como foi visto,
essa cidade se prostituiu. E a gente pode ver lá em Apocalipse 17 que a Babilônia, que é citada lá, é exatamente Jerusalém, a cidade que prostituiu os reis da terra. E no livro de Apocalipse há um livrinho que era doce na boca e se tornou amargo no estômago. Esse mesmo livrinho que era para ser pregado novamente é o livro de Ezequiel. E Ezequiel vai falar dessa casa rebelde, dessa cidade sanguinária. Ezequiel capítulo 24, verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor em o 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: Assim diz o Senhor, Deus, põe ao lume a panela, põe-na, deita-lhe água dentro, ajunta nela pedaços de carne, todos os pedaços, as coxas e as espáduas, enche-as de ossos escolhidos, pega o melhor do rebanho e empilha lenha debaixo dela, faze-a ferver bem, e cozam-se dentro dela os ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. Derramou-o sobre penha descalvada, e não sobre a terra, para o cobrir com o pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada para que não fosse coberto. Então a gente vê que Oséias teve que se casar com uma prostituta. Uma analogia para a cidade de Jerusalém. E nela está o povo de Deus, composto de judeus e gentios, as duas casas de Israel, Judá e Efraim. Então dessa união tiveram 3 filhos. O primeiro nome, Jezreel, o segundo nome, Desfavorecida, e o terceiro, Não Meu Povo. E termina o capítulo 1 de Oséias dizendo que os filhos de Judá e os filhos de Israel, ou seja, as duas casas de Israel, se congregarão, se unirão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então olha o trocadilho que o livro de Oséias traz, falando do primeiro filho aqui, Jezreel. Então o slide que está sendo mostrado agora na tela traz aí a palavra zera, que consta lá em Levítico 11:37, por exemplo, e significa semear, é um verbo, ou pode ser semente, substantivo. Também pode ser usado para a palavra esperma do homem. Então a semente do homem é o esperma. Então a palavra zera significa semente ou semear. Mas lembre-se que está que o dia de Jezreel, o grande dia que Deus semeia. Por que está esse trocadilho com semear e Jezreel? Porque a palavra Jezreel, em hebraico, é Israel, que significa Deus semeia. Então tem a palavra zera mais a palavra el. Então juntou e ficou Israel, Deus semeia. Então nós temos lá em Israel o Vale de Jezreel. É o nome do vale que se encontra no norte de Israel, o chamado Vale de Jezreel. Em hebraico, Emek Yezreel, nos tempos do Antigo Testamento, era chamada a parte oriental da grande planície a norte do Monte Carmelo e ao sul das montanhas da Galileia. Este vale serviu da cena do ataque de Gideão e os midianitas. Amalequitas acamparam lá, Juízes capítulo 6, verso 33. Mais tarde o vale de Jezreel
passou a incluir todo o norte da planície do Monte Carmelo. Em tempos do domínio helenístico foi chamado de Vale de Esdraelon. E é lá que fica o Har Megido, aonde nós temos o Armagedon. O Armagedon que nós temos lá em Apocalipse é a palavra hebraica Har Megido. Então nós temos o texto em Apocalipse capítulo 16, a partir do verso 15. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então grande é o dia que Deus semeia no vale de Armagedon, no vale de Har Megido. Neste dia é que se unirão as duas varas de Israel, o reino do norte com o reino do sul. No verso 5 do capítulo 1, diz que naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então nós temos o texto de Miqueias, capítulo 4, verso 1, que diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então, como foi dito na profecia do livro de Oséias, que Deus tiraria o arco de Israel no vale de Jezreel. Israel são os gentios. Então é por isso que no livro de Miqueias fala que julgará muitos povos, né, no verso 3 aqui, e que as espadas, irá converter as espadas em relhas de arados e as lanças em podadeiras, e uma nação não levantará a espada contra outra nação, e nem mais aprenderão a guerra. Temos também em Zacarias capítulo 9, a partir do verso 9, alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta, apontando para o Messias, Yeshua. Destruirei os arcos de Efraim, olha aí, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde Eufrates até as extremidades da terra. Lembra que espiritualmente, além do Eufrates, são as nações gentílicas, e do Eufrates para dentro é a nação de Israel. Para mais informações você pode ver o estudo que eu fiz sobre o rio Eufrates e entendimento espiritual, que está aqui no canal. Então nós já vimos o primeiro filho, Jezreel. Vamos agora ao segundo filho, chamado Desfavorecida. No caso, uma filha, né? Então, olha o slide aí, Oséias 1, verso 6. Então nós temos aí 4 traduções. Então o que está em roxo é a palavra Ruhamá, que significa misericórdia, a favor. E temos em vermelho a palavra Lo, que significa não.
Então é não misericórdia, não favorecida. Então por isso que nós vemos nas traduções aí, lo ruamá ou desfavorecida. Então observe como vai mudando de tradução para tradução. Então é uma filha que não tem misericórdia. Já imaginou você ter uma filha com esse nome? Ela nunca teria misericórdia. Pois é isso que diz Oséias no capítulo 1, no verso 6. Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Então, esta é uma coisa que nós precisamos aprender com a Escritura, em que muita gente às vezes pega um texto isolado e não entende a didática que Deus utiliza. Então ele disse aqui que não vai perdoar. E aí a gente vai ver no futuro que ele vai perdoar. Ah, mas que Deus é esse que não honra a sua palavra? Que Deus é esse que se arrepende? Será que ele não sabe o que está fazendo? O próximo slide é Oséias capítulo 1, verso 9. Disse o Senhor a Oséias: ponha o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Mais uma vez, aparentemente, Deus está usando de radicalismo, chamando este filho de não meu povo. Observe aí que em vermelho está a palavra lo, que significa não, e a palavra ami, que significa meu povo. An, povo. E o i no final é o pronome possessivo meu. Então, ami, meu povo. Mas observe que no hebraico nós temos a palavra goi, povo, nação, gentil, né? E nós temos a palavra an, que também significa povo, mas é um povo íntimo, é um povo separado. Por isso que quando vai falar do povo de Deus, é usado a palavra an. Então não é um povo qualquer, é o povo de Deus. Então, olha o nome que este filho de Oséias ia ter: Lo-ami, não meu povo. Porque jamais seria povo de Deus, jamais seria o Deus deles. Mas aí nós encontramos lá no Novo Testamento o que Paulo escreveu. E ele entendia sobre as duas casas de Israel e sobre o Evangelho que Jesus e Yeshua veio trazer. Então nós temos em Romanos capítulo 9, a partir do verso 13, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Aparentemente a gente olha aqui para Deus, um Deus humano, em que ele gosta de quem ele quer e ele odeia, aborrece a quem ele quer. Mas quando você conhece profundamente a Deus, você vai entender essas palavras que Paulo escreveu aqui. Por que ele tem misericórdia de quem ele quer e por que ele se compadece de quem ele quer e aborrece de quem ele quer. Continua Paulo no verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição,
a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Observe aí os dois povos, né? Judeus e gentios. E, infelizmente, os calvinistas entendem parcialmente a predestinação. Então, se você considerar que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição, literalmente, você vai dizer que Deus está fazendo acepção de pessoas, porque Ele tem misericórdia de quem quer, e Ele tem ira, e Ele rejeita quem Ele quer. Contudo, pela onisciência de Deus, contudo, pelas leis espirituais que Deus criou, Ele sabe de antemão os vasos de ira e os vasos de honra. E sabe também que antes de nascer no ventre de uma mulher, quais são os anjos que se arrependeram antes de se encarnarem? Porque esta é uma lei natural. Salmo 82, verso 6. Sois deuses, sois todos filhos do Deus Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis. Então, a encarnação dos anjos faz parte de uma lei divina. Então, é por isso que em Jeremias, Deus disse a ele: antes que te formasse no ventre da vossa mãe, eu te conheci. Então, voltando aqui para Romanos 9, verso 25, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Observe também aí no verso 27 e 28, que fala que ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Isso quer dizer que só um pouco vai ser salvo? Por isso é que temos que observar o verso 28. Se cumprirá a sua palavra sobre a terra. Nós temos que fazer uma análise sobre a terra, uma criação de Deus, e sobre o universo, que está além da terra. Então Deus não está mentindo. Deus não está salvando poucos. Nós temos que observar o que ocorrerá na terra. É evidente que haverá juízo sobre a terra. É evidente que vai ser eliminado da terra muitos daqueles que praticam o mal, praticam a iniquidade. Contudo, a gente vai ver no decorrer desse estudo que Deus é misericordioso, que Deus está sempre com o braço estendido para aqueles que se arrependerem. Deus está em busca de todos os seus filhos pródigos, aonde quer que eles estejam. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 6. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, é Yeshua. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, sim,
que antes não erais povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha como Pedro também conhecia o livro de Oséias. Olha como Pedro conhecia as duas casas de Israel. Quem não era povo, quem não tinha misericórdia, porque Deus rejeitou, era vaso de ira, se tornou em vaso de honra. Por quê? Porque creu no Evangelho. Porque creu no Filho de Deus. Creu no enviado de Deus. Então observe como que Deus muda. Podemos dizer assim? Deus não muda, mas ele mudou a sorte. De maldição para bênção. Nós vamos entender isso no decorrer desse estudo também. Então observe que Pedro fala que esta pedra seria pedra de tropeço e rocha de ofensa. Da onde ele tirou isso? Além do livro de Oséias. Tirou de Isaías 8, a partir do verso 13. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Está falando de Deus, o Eterno. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa as duas casas de Israel, judeus e gentios. Olha aí. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Jerusalém, que é a cidade sanguinária. Jerusalém, que é a cidade prostituta. Então vamos continuar agora indo para Oséias capítulo 2, a partir do verso 1. Chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Olha como já mudou. O irmão que chamava não meu povo mudou para meu povo. E a irmã que chamava desfavorecida agora se chama favor. Observou um pequeno detalhe que Oséias já escreveu, já mudando a sorte? Verso 2: Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Olha como Deus está sendo radical de novo, né? Mas observe, você não pode pegar o texto literal, porque Deus apresenta desta forma, dessa didática, para depois estender a mão. Deus primeiro dá a dura, Deus primeiro puxa a orelha do seu povo e depois estende o braço para socorrer. Esse é o nosso Deus. Então eu não sou seu marido para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são os filhos de prostituições. Lembra que Oséias casou com uma mulher prostituta? E que teria filho de prostituições lá no capítulo 1? Então ele está tornando a repetir aqui. Mas ele não mudou o nome de não meu povo para meu povo? Ele não mudou o nome de desfavorecida para favor? Isso quer dizer que Deus muda a sorte. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas, os seus caminhos. Então observe que Deus está fazendo um caminho com espinho. O que é fazer um caminho com espinho? Você não tem escolha. Você vai ir por um caminho estreito. E se você desviar para a direita ou para a esquerda, tem um espinho te cutucando para te manter no caminho. Olha a didática de Deus. Cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela. Só tem um... Lembra de Balaão? Balaão, quando estava com a jumenta, que apareceu o anjo do Senhor, também foi espremendo a jumenta por um caminho estreito. Continuando, ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará,
buscá-lo-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Essa palavra Baal aqui significa senhor, marido, dono, né? Dono no sentido de proprietário, né? Continuando, portanto, tormeei, reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o gozo as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os seus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-las-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhe queimou o incenso, e se adornou com as suas arrecadas, e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trairei, e a levarei para o deserto. Preste atenção nesse verso. Eis que eu a trairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Olha, mais uma vez, lembra lá de Jezreel, que Deus semeia? Aqui nós temos outro trocadilho. Ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Lembra que Baal significa dono, marido, senhor? Então é um trocadilho. Ela me chamará de meu Baal, mas não Baal dos ídolos, mas Baal do verdadeiro marido. E nós encontramos a palavra Baal em Isaías 54:4, porque o teu Criador é o teu Baal, o teu marido. Continuando o verso 17, da sua boca tirarei o nome dos Balaíns, dos maridos, né? Tá vendo como é a prostituição? Quando nós idolatramos outro Deus, nós estamos se prostituindo espiritualmente. Nós estamos traindo o nosso verdadeiro marido, que deveria ser Deus, o eterno. Então observa só como o pecado de adultério está ligado com a idolatria. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco, e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Observa aí, ó. Tirarei desta o arco e a espada, como foi descrito lá em Oséias capítulo 1. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdias. Observou que agora Deus já está prometendo se casar? Sendo que no verso 2 de Oséias 2, dizendo que ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido? Observou o contraste novamente? Lembre-se sempre disso. Primeiro Deus puxa a orelha, para depois estender a mão ao seu povo. É claro, ele não estende a mão à toa. Ele espera arrependimento. Ele espera sinceridade. Se ele encontrar isso nas pessoas, nas almas, ele resgata. Caso contrário, ele permanece com a mão encolhida para essas pessoas, porque Deus é justo. Verso 20: Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra,
Lembra de Jezreel, que semear Israel? É um trocadilho. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-ei-me da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Continuando, vamos para o versos 5 e 6 de Oséias capítulo 2, onde ele continua falando da prostituição e que levaria essa adúltera, essa prostituta, por um caminho cheio de espinhos. Vamos ler agora Isaías 50, a partir do verso 1. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Olha Deus perguntando: cadê a carta de divórcio que eu dei para sua mãe? Existe? Deu para perceber qual é a didática de Deus? Em um primeiro momento ele rejeita, em um segundo momento ele a atrai. Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Olha aí o motivo. Porque Deus puxa a orelha primeiro. Mas observa a continuação. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Acaso se encolheu tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar, e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e lhes ponho pano de saco por sua coberta. Observou aí os espinhos do caminho? Por que Deus faz isso? Por amor, por misericórdia, por bondade. Quem é o pai que não corrige o seu filho? Entendeu a didática de Deus? Puxa a orelha, fala bravo, mas estende a mão ao filho, para que este se arrependa dos maus caminhos, para que a correção que Deus lhe deu, que o Pai lhe deu, seja necessário para levá-lo ao arrependimento. Observem agora Jó 19, verso 8. O meu caminho ele fechou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas, mais espinhos pelo caminho. Lamentações capítulo 3, verso 6. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Aqui o para sempre é a palavra olã. Cercou-me de um muro, e já não posso sair. Olha o muro aí. E já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Observe aí o caminho estreito. Isaías 42, verso 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Faloeis andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz. Olha como Deus já está mudando. Ó. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, os balaíns, e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como servo do Senhor? Tu vê muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. Isaías 30, a partir do verso 20. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo:
Este é o caminho, andai por ele. Está vendo a direção que Deus está dando? Quando estiveres perdido, uma voz falará dentro de nós. Vá por aqui. Este é o caminho, andai por ele. E terás por contaminados a prata que recobres as imagens esculpidas, e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lançá-la-ás fora como coisa imunda, e a cada uma dirás, fora daqui. Viu aí a conversão, o arrependimento? Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão com o produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Vamos agora para Deuteronômio 4, a partir do verso 27. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis deuses que são obra de mão de homens, madeira e pedra que não veem nem ouvem, nem comem nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Por isso é que as duas casas de Israel foram dispersas nas nações. Porque Deus saberia que quando eles fossem dispersos, eles buscariam a Deus. Quando eles passassem poucas e boas, quando eles passassem por caminhos tortuosos e espinhosos, eles buscariam a Deus. Quando Deus os levasse ao deserto, lá ele falaria ao coração. Quando estiverdes em angústia, verso 30, e todas essas coisas sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta. Em Oséias 2, verso 11, Deus disse que faria cessar as festas, a alegria do noivo e da noiva. Amós capítulo 8, a partir do verso 9. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei com que o sol se ponha ao meio-dia, entenebrecerei a terra em dia claro, converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Isaías 1, a partir do verso 14. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Observe, não há mal que Deus não cure. Não há pecado que Deus não perdoe. Deus é compassivo e misericordioso. Oséias 2, verso 14, diz que enviaria o deserto. E lembra-se de Apocalipse capítulo 12, verso 6?
A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. E no verso 13 diz: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, olha os espinhos pelo caminho, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então o povo seria levado ao deserto e Deus lhe falaria ao coração, um caminho de espinhos no deserto. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Isaías 40, a partir do verso 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Lembra de Apocalipse 17, que a prostituta ia ser castigada em dobro? Vós que clama no deserto, verso 3, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Lembra-se de João Batista, o precursor do Messias, precursor de Yeshua, que veio preparar o caminho de Jesus? João capítulo 3, a partir do verso 14. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. No deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 6, a partir do verso 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Marcos capítulo 8, a partir do verso 4. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Neste deserto? E Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Respondeu ele: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que esses o distribuíssem, repartindo entre o povo. Também tinha alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Lucas 11, verso 20. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é online. Quem crê em mim, tem a vida eterna. Quem não crê, já está julgado. Lucas 17, a partir do verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está,
porque o reino de Deus está dentro de vós, online. Para que esse estudo não fique muito grande, eu vou apenas citar alguns versos do restante do livro de Oséias. Oséias capítulo 5, verso 14. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatá-lo-eis, e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Observem aí, primeiro Deus dá a dura, e depois falam que se eles reconhecessem culpados, ou seja, arrependimento, eles buscariam a face de Deus novamente, né? Continuando, Oséias 5,15, temos Oséias 6,1, que é a continuação, né? Oséias 6, verso 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Olha aí a promessa. Depois de 2 dias nos revigorará. É exatamente, nós estamos a 2 dias da morte de Yeshua. E no 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele para sempre. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Observou aí as 2 casas de Israel? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, mais do que sacrifícios. Oséias 11, a partir do verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Aqui vale tanto para Jesus e Yeshua, como para Israel, que estava no Egito e foi chamado de lá para a sua terra prometida. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Olha só, mesmo sem saber, Deus estava curando-os. Olha como a didática de Deus é tremenda, é impressionante. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará, por causa de seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-me acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Então observe como Deus sempre dá a dura e sempre estende a mão para o arrependimento. Oséias capítulo 13, verso 4. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinha pasto, eles se fartaram, e em vez fartos, ensoberbeceu-lhes o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato.
porque é tempo e não sai a luz ao abrir-se da madre. Eu os remirei do poder do inferno. Olha a promessa de Deus. Eu os remirei do poder do inferno. Deus pode resgatar do inferno? Pode. Podemos sair do inferno? Podemos. Mas a teologia tradicional não fala que quem vai para o inferno fica no castigo eterno? Nós temos que conhecer o nosso Deus, saber que Ele é poderoso para nos libertar de todo o pecado, de todo lugar que estivermos. Eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Aonde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste. Vento do Senhor é o vento oriental. Quem já acompanhou o meu estudo sobre o vento oriental vai entender esse verso. Um vento que sai do mundo espiritual e se manifesta no mundo físico. Queden, vento oriental. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento oriental. Vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Oséias 14, a partir do verso 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Verso 9. Quem é sábio que entendas essas coisas? Quem é prudente que as saibas? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Agora nós poderemos ir para a parte final do estudo, onde eu vou explicar por que Deus tem misericórdia de quem quer e por que Deus se ira com quem quer. Se Deus não faz acepção de pessoas, como entender isso? Malaquias 3,6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não há mudança. Deus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. 1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem, para que se arrependa. Ora, por que na Escritura diz que Deus se arrependeu do mal que havia feito? Na verdade, é uma má interpretação que nós fazemos destes textos. Na verdade, Deus não se arrepende. É um aparente arrependimento. Por que aparente arrependimento? Porque Deus não muda. Se Deus mudasse, Ele estaria se arrependendo. Mas como entender que Ele se arrependeu de ter feito o homem lá com Noé? Nós temos que entender que Deus criou as leis perfeitas. Então Deus, como juiz, Ele é o primeiro a obedecer às suas próprias leis. Então em suas leis está escrito que quem pecar vai morrer. E realmente morre. Por isso ele tem ira de quem Ele quer. Mas o que diz a própria lei de Deus? Quem usou de misericórdia alcançará misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então basta ter misericórdia para que alcance misericórdia? Aí Deus passa a ter misericórdia de mim? Exatamente isso. Então Deus segue a sua lei. Então Ele castiga o ser humano, castiga os seus anjos, as almas dos que pecam, mas basta que eles se arrependam e busquem praticar a vontade de Deus e alcançam misericórdia. Por isso é que João Batista pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. É isso que pregava também Jesus e Yeshua.
É isso que pregava os apóstolos. Arrependimento, mudança de caminho. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O que nós temos que ter em mente? Salmo 90, verso 2, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olã ad olã. Duas eternidades. Então Deus sempre existiu. E se sempre existiu, sempre trabalhou. Se sempre trabalhou, sempre criou. Se sempre criou, teve anjos à sua disposição. Teve filhos à sua disposição. Se Deus sempre trabalhou, qual que é a obra mais importante de Deus, além de criar? É salvar. É buscar o perdido, esteja onde ele estiver. Então não se pode limitar Deus. Não se pode achar que em 30, 50, 100 anos a obra de Deus tem que ser feita. Ou mesmo 7.000 anos, segundo algumas teologias cristãs e judaicas. Imagine você, Deus em 7.000 anos salvar quem pode, e ele tem a eternidade toda e não pode salvar mais ninguém. Joga dentro de um lago de fogo e deixa queimando eternamente. O lago de fogo vai ser criado só depois da volta de Jesus? Ou já existe? O que vocês acham? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Em Colossenses 1, de 15 a 17, Deus gerou o Filho e dentro dele criou tudo o que existe no universo, seja coisas invisíveis ou visíveis. Então o que tem de visível? É a Terra, os planetas, as galáxias, todo o universo visível, que nós conhecemos e desconhecemos. Não sabemos até onde vai o universo. E também o universo invisível, composto dos céus. Segundo a crença judaica, são 7 céus, e Deus habita no céu mais alto. Nós encontramos Paulo, que foi visitar o 3º céu, chamado de paraíso. Então o que mais tem no mundo espiritual? Nós temos o seio de Abraão, né, chamado de paraíso, e nós temos o abismo, aonde ficam os maus, aonde o rico da parábola do rico e do Lázaro estava consciente, em trevas, em fogo. Então, antes mesmo da terra existir, já havia mundo espiritual. Nós encontramos no livro de Jó, por exemplo, que Deus conversa com ele no capítulo 38 e pergunta para ele se ele sabia da criação. E no verso 21, Deus diz a Jó: certamente tu sabes, Jó, porque você já era nascido neste tempo, porquanto seus dias são muito longos. Então note que havia os anjos antes da criação da terra. E se haviam anjos, tinha céu e tinha inferno. Então não podemos colocar Deus numa caixinha e considerar apenas o planeta Terra como sendo a criação de Deus. Então, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então é por isso que tudo que Deus faz é estatuto perpétuo. Rucat Olam. Rucat, estatuto. Olam, perpétuo. Um longo período de tempo indeterminado e que pode ser eterno. Êxodo 12, cerimonial da Páscoa. Verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós,
e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Observe o slide aí, a seguir, Êxodo 12, 14, o que está em vermelho é a palavra Olam, um longo período de tempo indeterminado e que pode ser eterno. E em roxo a palavra Rucat, estatuto. Então, se o cerimonial da Páscoa é um estatuto perpétuo, nós não poderemos colocar a obra de Jesus, de Yeshua, com prazo de validade. Não poderemos colocar a obra de Yeshua numa caixinha e falar, depois desse tempo não vale mais. Quem não foi salvo, dançou. Será que é isso? É claro que não. Para a surpresa de muitos que ainda seguem a teologia tradicional, isto é verdade. A obra de Deus é estatuto perpétuo. Vocês vão observar nesse estudo sobre isso. Então, o cerimonial de Páscoa é estatuto perpétuo. Como que eu posso cancelar um estatuto perpétuo? Um pai não faria tudo por seus filhos perdidos? Ou ele vai colocar uma data limite? Olha, se você não se arrepender até tal dia, eu não vou te receber mais. Interessante esse Deus que ama, né? Ou será que ama? Se nós seguirmos a teologia tradicional, vamos fazer de Deus um Deus homem. Vamos fazer de Deus um Deus imperfeito. Mas o nosso Deus é perfeito. O nosso Deus ama como nenhum homem pode amar. O amor de Deus é perfeito. Então o nosso Deus está sempre de braço estendido, em busca de arrependimento. Mas será que é só o Estatuto da Páscoa, que é Rucat Olam, Estatuto Perpétuo? Não. Levítico 23, verso 39. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhidos os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramo de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. Viu aí que tabernáculos também é estatuto perpétuo? As festas fixas são estatuto perpétuo? O que significa as festas fixas? Tempos determinados. Existe um tempo determinado para o planeta Terra, mas também existe tempo determinado para as pessoas. Quando que é a minha Páscoa? Quando eu me converti. Então, para quem não converteu ainda, quando que é a Páscoa? Ainda não veio, mas vai vir. Compreende? Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas Deus o sabe. Deus enviará ao deserto por um caminho espinhoso e lá falará ao coração. Nem que este caminho seja o inferno. Lembra do texto que eu li de Isaías? Lembra do texto de Oséias 13, verso 14? Eu os remirei do poder do inferno? Então até do inferno podemos clamar a Deus. Até do inferno podemos nos arrepender. Quem disse isso? Yeshua. Jesus, Mateus 5, de 21 a 26. Serão levados à prisão, o inferno de fogo. Leia lá, Mateus 5, de 21 a 26. E no verso 26, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo. Qual é o último centavo? O arrependimento sincero. Então veja o próximo slide aí. Eu falei que tabernáculo também é estatuto perpétuo. Levítico 23, 41. Veja aí. Rucat Olam. Olam em vermelho, Rucat em roxo. As festas são estatuto perpétuo? Como podemos provar isso? Zacarias 14, verso 16. Todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém
subirão de ano a ano para adorar ao Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva, virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor, e as panelas do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas de Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Mais textos? Isaías 66, verso 22. Pois como novos céus e nova terra, olha aí, aonde que vai ter novo céu e nova terra? Lá em Apocalipse. Porque como novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Tem mais. Isaías 45 fala do novo templo. Verso 16. Todo o povo da terra fará contribuição para essa oferta ao príncipe em Israel. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações na festa da lua nova e nos sábados e em todas as festas fixas. As festas de Levítico 23. Em todas as festas fixas da casa de Israel, ele mesmo proverá a oferta pelo pecado, e a oferta de manjares, e o holocausto, e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Então, quando a gente vê esses textos de Ezequiel, a glória da última casa será maior do que a primeira. É o terceiro templo. Não é a construção literal em Jerusalém, mas é o coração do homem. Então os sacrifícios são feitos espiritualmente, conforme disse o apóstolo Pedro. Isaías 65, a partir do verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor, e nem haverá nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Então, como você pode perceber, depois de novos céus e nova terra, a vida na terra continua. Haverá ainda pessoas nascendo e morrendo. E haverá ainda pecado. Mesmo que esporadicamente, mas haverá. Conforme relatado em Isaías 65, verso 20. É uma nova humanidade que vai surgir após a grande tribulação. Porque é uma lei natural. Conforme a gente viu lá no Salmo 82, verso 6, em que os anjos se encarnam como homens. Apesar de serem anjos, eles se encarnam como homens, para viver uma experiência na carne. É evidente, é claro que após a grande tribulação, os anjos, os espíritos que forem mais arredios, maus, não mais viverão na terra. Não mais se encarnarão na terra, mas sim em outros lugares. Como que eu posso ter certeza disso? Como que eu posso ter certeza que do inferno a gente pode
nos arrepender, sermos salvos? Vamos ver a partir de agora Lamentações 3, a partir do verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Suas misericórdias não têm fim. São eternas, duram para sempre. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isaías 57:16. Observe aí o slide. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Observe aí em vermelho a palavra rua, espírito, vento, sopro. Em roxo a palavra neshamot, plural de neshamá, alma, fôlego. Em verde está a palavra iatof, enfraquecer, desfalecer. Então Deus não se contenda conosco eternamente, porque senão o espírito enfraqueceria, o espírito iria desfalecer, que é a nossa essência, a nossa imagem e semelhança do eterno, porque Deus é espírito e tem alma. Então observe que aqui não colocou a palavra nefesh, alma, mas colocou neshamot. Poucas pessoas que estão se aventurando no hebraico não sabem que existe essa palavra neshamá e existe a palavra nefesh. Tem uma pequena diferença entre elas. Em Gênesis 2:7, como você pode ver no próximo slide, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Observe que em vermelho está a palavra neshmat. Aí no slide está escrito errado neshamat, mas é neshmat, é com E, é um E breve, neshmat, que é fôlego, que vem da palavra neshamá. E temos em roxo a palavra nefesh, que também é alma, fôlego. Observe que no mesmo verso foi colocadas as duas palavras, neshamá e nefesh. Então o que seria esse neshamá? Dentro do espírito é posta a centelha divina, a faísca da criação, a chamada neshamá. Este verdadeiramente é o sopro divino que há no homem. Viver em neshamá significa estar completo de Deus e seguir apenas a chama dele. Assim vemos que cada nível de existência é a veste do anterior. O corpo veste a alma, que veste o espírito, que veste a centelha divina. Então o corpo veste o nefesh veste o ruach, e o ruach veste neshamá. Observe agora, já nos encaminhando para o final, vamos ver Jonas capítulo 2, quando ele foi parar dentro do ventre de um grande peixe, onde ficou 3 dias e 3 noites. E ele evidentemente morreu, pois qual homem sobreviveria dentro do mar e dentro da barriga de um grande peixe, sem passar pela morte? É impossível. Então o que aconteceu com Jonas foi a sua ressurreição. É o que veremos agora em Jonas capítulo 2. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida,
ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Interessante, né? Por que o peixe vomitou Jonas para a terra? Temos que entender isso espiritualmente, não literalmente. Então Jonas voltou para a terra. Nós temos um texto interessante que fala de vomitar em Levítico 18, verso 25. E a terra se contaminou, e eu visitei nela sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Ou seja, por causa do pecado, a terra vomita dela as pessoas. O que é vomitar dela? Manda embora. Gospe. Entendeu? O que é vomitar? É tirar de dentro para fora. Então, quando a terra vomitou, tirou as pessoas da terra. É isso que acontece com o julgamento dos ímpios, do joio. Serão vomitados da terra, porque praticam a iniquidade. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Expulsavam demônios, pregavam o nome de Jesus, de Yeshua, mas praticavam iniquidade, e ele nunca os conheceram. Então a terra vomita os iníquos, os que praticam a iniquidade. Então quando o peixe vomita para a terra, é o inverso. Então é por isso que Jonas foi ressuscitado. Compreende? Voltamos agora ao livro de Jonas. Observe os slides aí, ó. Jonas 2, verso 2. A palavra em vermelho. E observe as diferenças de traduções. Uma está abismo, na outra está inferno e na outra está Sheol. E no original hebraico está Sheol mesmo. Observe aí em vermelho o texto em hebraico. Então observe que do abismo Jonas clamou. Do inferno Jonas clamou. Do Sheol Jonas clamou. Da onde que ele clamou? Da região dos mortos. E do inferno que ele estava. Porque ele estava em pecado, ele tinha desobedecido a Deus. Observe agora o próximo slide, Jonas 2,5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Observe aí que em roxo está a palavra nefesh, que é a alma, fôlego, e a palavra em vermelho está a palavra terron, que é abismo, que aliás é o tema do nosso próximo estudo, onde eu vou falar que a terra estava sem forma e vazia. Então não perca o próximo estudo sobre este assunto. Então do abismo ele clamou. E onde ficava esse abismo? No Sheol, evidentemente. Então observe que mesmo não usando Sheol aqui, essa palavra terron, que significa abismo, está apontando para o Sheol, que é onde ele estava, no verso 2. E no verso 7, olha o próximo slide. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Em vermelho está a palavra atef, que é enfraquecer, definhar, desfalecer. Lembra lá de Isaías 57? Que Deus não contenderia conosco eternamente, senão o Espírito definharia, enfraqueceria? Observe aí que é a mesma palavra que está lá em Isaías 57. Quando desfalecer em mim a minha alma, é a palavra nefesh. Então tá no original aqui está nefesh. Nefesh é alma e o final i, que é o pronome da primeira pessoa, minha alma. Então observe que Jonas clamou do Sheol, da região dos mortos, e Deus o ressuscitou. Deus o resgatou do poder da morte, do inferno, da região dos mortos.
Então observe que, mesmo após a morte do corpo físico, nós podemos nos arrepender. E Deus sempre deixa sua mão estendida. Então este é o grande ensinamento que podemos tirar deste estudo do livro de Oséias. Houve sim repreensão, castigo, um caminho estreito e espinhoso para as duas casas de Israel. Deus era, sim, pedra de tropeço para as duas casas de Israel, sim. Porém, jamais deixou de estender a mão para as duas testemunhas do Eterno, para todos aqueles que se arrependessem, para todos aqueles que o clamassem e o buscassem. Porque Deus é Deus de eternidade e eternidade. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não é o Deus da teologia humana. Não é o Deus da teologia cristã tradicional, que prega que Deus castiga eternamente, ou que aniquila para sempre os seus filhos. Na verdade, Deus é perfeito, Deus é sábio, Deus é poderoso, e Ele pode salvar todos os seus filhos durante toda a eternidade, sem interferir no livre-arbítrio de cada um. Deus tem métodos. Esses espinhos farão com que seus filhos, mais cedo ou mais tarde, buscarão o arrependimento. Porque os estatutos de Deus são perpétuos. A salvação de Deus não tem prazo de validade. Porque acima de tudo, o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus de misericórdia que dura para sempre. E como Jesus disse aos fariseus que o perseguiam e que eram os anticristos da época, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Os fariseus eram os primeiros. Receberam a Torá do Eterno, mas por negarem o Filho Yeshua, por o chamarem de Beuzebu, se tornaram últimos. Contudo, os últimos da fila não ficarão de fora do reino, mas não entrarão no mesmo tempo que os primeiros. Sabemos que na terra eles poderão ficar de fora do reino que vai ser implantado aqui. Mas na eternidade, Deus é poderoso para salvar. Sua salvação não tem prazo de validade. Seu amor dura para sempre. Espero que os irmãos tenham gostado de mais este estudo. E até a próxima. Um abraço a todos e shalom, shalom.